Olá a todos. Então, Ordem Paranormal chegou a uma nova fase da sua vida. Terminou os três grandes spin-offs e já anunciou a próxima temporada principal. Eu achei então uma boa ideia voltar ao início, às origens de onde tudo começou. E isso vai indicar alguns conteúdos diferentes neste canal. No entanto, aquele que eu acho que pode interessar a maior parte dos fãs de mecânica, eu vou avaliar conforme as temporadas as fichas que eles usavam na altura e tentar transformar naquilo que eu acho que seriam essas fichas hoje em dia. Hoje comecei pelas quatro principais personagens de A Ordem Paranormal ou Ordem Paranormal Iniciação, como preferirem. Temos então Tiago Fritz, Elizabeth, Daniel e Alexander. Isto é referente àquilo que eles fizeram na primeira temporada. Então, o que eles fizeram ao longo dessa temporada e como é que eu sinto que isso seria convertido para hoje em dia. Há alguns casos que não são tão diretos. Por exemplo, o Tiago, na altura, se calhar funcionaria melhor como um especialista do que como um combatente. Mas, tendo tudo em conta, acho que todos eles estão feitos relativamente bem. As regras ao longo das temporadas podem ser diferentes. Neste caso, neste em específico, a única regra que eu pus aqui, mas nem sequer era necessário, foi a diferença de negs e nível. Mas aí vai da escolha de cada um. Então, começando com o nosso Tiagão, nosso combatente. Estes foram os atributos que eu decidi para ele. Afinal, na primeira temporada já tinha aquela parte toda de ir para a frente com a espada e enfrentar a deglificada, não é? Então, por 2 de força, 2 de vigor, mas eu não podia pôr só em combate. Afinal, ele é um personagem que desde o início se apresentou como alguém com bastante cabeça. Afinal, ele era um jornalista renomado e uma boa lábia. E afinal, Gonzalez teve a importância que teve através do Tiago. Pelo menos é assim que eu pessoalmente vejo. Ele ficou então com 22 de vida, 12 de sanidade e 4 pontos de esforço. As perícias que eu escolhi para ele foi jornalismo, diplomacia, fortitude, investigação e luta. Atualidades e investigação vieram da origem dele, jornalista. Diplomacia, fortitude e luta fui eu que escolhi. A origem que eu escolhi acho que não é preciso explicar demasiado o porquê, afinal ele sempre foi apresentado como Tiago Fritz, jornalista, e era o que ele fazia efetivamente antes de juntar à ordem. Depois, diplomacia foi efetivamente aquilo que eu disse agora, dele ser um bom conversador, ele ter uma boa lábia, saber se desenrolar na conversa. Fortitude, porque ele vai ganhar sim esta base de alguém que está na linha da frente e sabe aguentar esse combate direto. E luta, porque ele usa uma espada e então, obviamente, ele teria mesmo que saber usar essa espada. Nas habilidades, ele tem a habilidade de ataque especial que vem com a classe dele, que é a classe combatente, e a origem fontes confiáveis dá-lhe. Origem jornalista dá-lhe a habilidade de fontes confiáveis, que é uma vez por sessão, ele pode gastar um PE para contatar as suas fontes, e assim ele consegue receber um bónus para investigar alguma pista, que não sabe ainda. Não tem rituais, e agora para o seu inventário eu pus algemas, uma corda possivelmente. Se usarem o suplemento, podem pôr aqui também o telemóvel e outras coisas parecidas que deem esse auxílio. Mas o principal que ele tinha mesmo que ter era a espada dele e a proteção leve. A proteção leve, porquê? Porque, apesar de ele ser um combatente mais corpo a corpo, ele não tem reflexos aqui, então esses mais 5 de reflexos estão a ser compensados na proteção. E porque efetivamente foi assim que ele terminou a primeira temporada, com este equipamento de espada, proteção e vamos que vamos. A descrição depois vai para cada um. Estas fichas vão ficar na descrição do vídeo, para caso vocês queiram guardar e usar vocês mesmos nas vossas campanhas. Prosseguindo, vamos agora para a nossa rainha Elizabeth Weber. A nossa cientista forense, ela sempre foi uma personagem bastante inteligente e que sabia tanto atirar como se mover com uma certa agilidade e tinha uma resiliência mental
um bocado acima, se calhar, dos seus colegas, então tinha que ter efetivamente essa presença. Embora que, pelo sistema da primeira temporada, de Esoteris, ela era a que tinha mais vida dentro da própria equipa. Então, se fôssemos por aí, eu possivelmente reduziria aqui isto e fazia isto. Se preferirem jogar assim, está tudo bem. Eu, como acho que a mente da personagem é simplesmente brilhante o tempo todo, acho que é mais condizente algo assim. Mas aí está. Se quiserem, se preferirem fazer assim, até podem fazer ao contrário. Como ela era a que tinha mais vida, fazer algo assim. Tirar aqui, se calhar, da presença, fazer brincar aqui um bocado com os atributos. O que eu acho é que a inteligência é fundamental e a vida, por mais que na própria primeira temporada as coisas funcionem daquela forma, acho que para fazer a personagem manter um sentido, uma lógica interna, por mais que tenhamos essa preocupação, acho que faz mais sentido ter a ficha assim. As experiências que eu escolhi para ela foi atualidades, ciências, intuição, investigação, luta, medicina, percepção, pontaria, profissão, reflexos, tática e vontade. Acho que todas estas uh, perícias têm algum motivo de estarem aqui. Algumas vêm da própria origem da personagem, acho que não tenho que elaborar muito. Cientista forense, assim como o Tiago, ela foi apresentada com logo esta parte da ciência forense agarrada a ela. E nós vemos isso nas habilidades. O eclético, que vem pela classe, assim como o perito. O eclético vai garantir que mesmo as habilidades ou perícias que ela não tenha, ela na realidade tem, caso seja mesmo preciso. E o perito é para ela ter um bónus ainda em medicina e ciências. Caso o mestre permita, pode trocar aqui ou um destes dois por talvez pontaria, porque ela efetivamente atirava. Acho que aí depois vai da escolha individual de cada um. A investigação científica, o que é que a permite fazer? Permite que ela, uma vez por cena de investigação, exato, possa gastar uma ação livre, exato, uma ação livre. Isto é relativamente forte para uma pista de investigação, para usar ciências no lugar de outra perícia. Então, por exemplo, neste caso ela tem medicina, que é muitas vezes usado para testes de investigação. Mas caso não tivesse, ela podia usar ciências. Caso não tivesse investigação, podia usar ciências. Até ocultismo, da maneira que está escrito, ela pode usar como ciências. Perceber através de parte de lógica o que não é lógico. O que é bastante interessante. E acho que combina bastante bem com a personagem dela. Como equipamento, ela tem uma pistola e as balas curtas. Ela tem que levar com ela sempre o seu kit de medicina para garantir que não tem desvantagem quando for salvar os seus aliados. E a proteção leve para também garantir que ela mantém-se resistente e tem menos chance de ser acertada. Afinal, se o médico for abaixo, a equipa vai abaixo. Acho que resumindo, é isso. Mais uma vez, esta ficha também estará pública. Agora, o meu queridão Daniel. Daniel é um escritor que entende de paranormal. E é assim, eu acho que estes atributos não são descabidos, acho que todos eles fazem sentido. Ele usa armas de fogo relativamente bem na primeira temporada, tanto que lhe dão inclusive uma escopeta, que neste caso não será permitida devido às regras de armas táticas e tudo mais. Ele teria muita desvantagem a usar, então acredito que seja melhor para todos ele manter-se com um revólverzinho em vez disso. O mesmo que acontece à Liz, ela em vez de estar com um fuzil de assalto, mantém-se com a pistola para garantir uma utilização mais fácil e menos arriscada da ficha. Ele é um personagem bastante inteligente também, então o 2 de inteligência tinha que manter-se. O vigor, porque ele, apesar de tudo, era o que tinha a segunda maior vida também. E então este 2 de vigor é aquela coisa de se quiserem manter vá, uma certa conexão com a primeira temporada, este 2 pode ficar. Senão vocês podem mover aqui para a agilidade, ou poder então usar um fuzil de uma escopeta com menos 2 dados e ainda não ter desvantagem. Outro intelecto, presença ou até força, porque ele era um personagem que estava a levar a escopeta, mais as balas e tudo. Isso tem o seu peso, a proteção.
Estes pontos aqui eu acho garantidos. Este vigor pode ser aqui uma troca dependendo do tipo de ficha que quiser fazer. Mas eu acho que é relativamente justo. Ele fica então com 14 de vida, 20 de sanidade e 6 de esforço. As perícias com que ele fica é artes, atualidades, intuição, investigação, ocultismo, percepção e pontaria. O ocultismo porque ele é o paizão do ocultismo, se nós formos a rolar para trás, sem ser o Arnold Fritz, não é mesmo? O resto acho que também é bastante autoexplicativo. As habilidades vêm escolhido pelo outro lado da classe, então é o que lhe permite ele ter os rituais nesta ficha, que ele não tinha originalmente, mas devido às alterações de sistemas, acho que até por um lado fazia sentido ele ter os rituais, os que eu escolhi, e não os usar. Acho que são rituais que fazem sentido perante aquilo que nos foi mostrado, e faz mais sentido ainda ele ter acesso a isto e decidir ativamente não usar os rituais. E depois temos bagagem de leitura, que é ele, como já estudou bastante para escrever os seus livros, ele pode gastar 2 pontos de esforço para se tornar treinado em uma perícia qualquer até ao fim da cena. Então ele de repente pode ser treinado em tecnologia, vontade, reflexo, seja o que for preciso, ele pode gastar pontos de esforço para se tornar assim. Os rituais que eu escolhi então foi tudo conhecimento, ouvir sussurros por causa daquela cena dele se comunicar com o outro lado e o outro lado responder. O terceiro ilusão, afinal, ele criou criaturas, não é? E acho que ele ser capaz de idealizar e ter essa mente criativa que o levou que neste caso até foi o que o levou para a ordem, ele usar agora uma espécie desse mesmo conhecimento na ordem para lidar com o outro lado, acho que é muito bom. E o terceiro olho, porque efetivamente ele é alguém que estuda muito e que procura bastante, especialmente tudo o que é do outro lado. Mesmo como a gente, se forem rever a primeira temporada, ele é alguém que está sempre a tentar perceber e tentar descodificar o que está lá, por mais que tenha aquele pé atrás. Então acho que o terceiro olho representa bem isso. Agora, equipamento: balas curtas ou revólver, o componente realístico de conhecimento e proteção leve. Este componente realístico de elemento eu até conversava com o mestre para poder servir de caderno de anotações e tudo mais. Agora, mais uma vez, se quiserem trocar este 2 de vigor para 2 de força, ou então este 2 de vigor para 3 de agilidade, podem trocar o revólver e as balas curtas por uma escopeta e balas. Aí ele vai estar outra vez com um sobrepeso e vai ter mais dificuldade de mexer-se. Mas até isso é narrado na primeira temporada, que eles não sentem os movimentos tão livres, então vai da escolha de cada um. Eu acho que se fosse jogar Daniel Armand preferia jogar assim, mas acho que qualquer escolha é uma escolha boa. E agora, Alexander. O nosso Alexander não é um agente, então eu mantive a cena dele ser mundano, o que lhe garante um bocadinho menos atributos na ficha, não é mesmo? E vai ficar assim: 3 de inteligência, porque ele era um professor renomado até, que o fez chegar onde chegou, e os 2 de presença, uh, que também sinto que faça sentido, porque ele era um professor que até parecia ser um bocado persuasivo e bastante diplomático. Acho que não diplomático, mas era realmente persuasivo, então acho que resultaria. Ficou com 9 de vida, 8 de sanidade e 3 pontos de esforço. As perícias ficaram artes, ciências, eh, intuição, investigação, ocultismo e profissão. Esta parte das artes e da profissão vieram de quantidade de estudos que ele tinha sobre história e arquitetura. Acho que torna eh, torna-o mais completo, uma ficha mais honesta de um professor aqui. Também podíamos pôr percepção, porque normalmente os professores estão sempre a observar, mas como há um dever, eu tenho aqui alguma coisa para acrescentar isso. É isso. As habilidades: temos empenho, que vem de facto de ser mundano, então ele pode gastar um ponto de esforço para fazer mais 2 em qualquer teste. E de origem de professor tens aula de campo, que é uma vez por cena, pode gastar uma ação padrão e 2 pontos de esforço para fornecer mais um atributo de outro personagem alcance curto até ao fim da cena. Então ele pode usar esse mais um para garantir que eles agora têm 2 de vigor, por exemplo. Pode ajudar o Daniel a ser alguém mais capaz de atirar. Isto são tudo formas de eles, como uma equipa, se quiserem jogar com uma. Se
se quiserem mestrar alguma vez a ordem paranormal de iniciação e quererem que os jogadores joguem assim, ou se os próprios jogadores quiserem jogar com esta equipa, é uma boa forma de eles se interligarem entre si. São bastante dinâmicos. Claro que aí depois poderiam querer evoluir o Alexander para ficar mais equilibrado. Rituais ele não teria. Se ele tivesse, eu gostava de lhe pôr aqui uma eletrocução da forma que eles representam aquela cena dele na HQ, mas é por aí. Inventário, as algemas com as quais ele foi preso, mas achei engraçado pôr. As balas curtas, a pistola eu pus aqui, pela regra de mundano, ele não poderia ter ou pistola ou vestimenta. Mas como foi uma oferta da Ordem naquele momento, eu achei que seria justo dar-lhe apenas esse pequeno buff. E a vestimenta veio os óculos para ele ter aquele mais 2 de percepção. Acho que também não está nada mal. Curiosidade, estes 4 com esta com estes níveis, vá, mesmo se quisermos subir aqui o Alexander para também nível 1 ou NEC 5, dependendo de como estiverem a jogar, eles ficariam com um total de habilidades de 20 e o combate todo com o qual eles enfrentariam seria o equivalente a 380 no sistema atual. Porque eles enfrentaram isto, enfrentaram uma aberração de carne e enfrentaram um zumbi de 100. Fazendo um total de 380 de VD. Para que conste, normalmente, segundo as regras atuais da Ordem Paranormal, um combate difícil é suposto ser 1.5 vezes a capacidade da party. E se eles têm 20, já sendo generoso, perdão, o combate difícil seria 30 de VD. E isto é um bocadinho mais do que isso. Para representação, voltando aqui aos combates, se vocês forem ver aqui a aberração de carne, só ela já tem um VD acima daquele que a party é suposta conseguir enfrentar. E é isso. Bem, espero que tenham gostado. Acho que é um bom começo. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem partilhar os vossos pensamentos, interagir ou sugerir alguma coisa, alguma alteração, podem dizer. Espero que tenham gostado e mantenham-se os olhos sempre abertos.